Flagrante preparado tem validade? A aula de hoje nós vamos tratar de uma questão jurídica complexa, polêmica, né? E como não pode ser diferente do direito processual penal, que nós vamos discutir na situação em que, se a polícia preparar uma situação de flagrante para prender alguém que está praticando o crime, mas que houve uma preparação, uma provocação antes por parte da polícia, tem validade jurídica essa situação? É válido essa prisão efetuada pela polícia? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós temos que entender, nós temos que definir, antes de falar de flagrante preparado ou flagrante provocado, nós temos que explicar dois institutos inerentes ao flagrante. Primeiro, é a situação do flagrante esperado. O que é o flagrante esperado? O flagrante esperado é aquela situação em que a polícia tem conhecimento de que o crime vai acontecer, ela não interfere no normal desdobramento dos fatos, na conduta do investigado, espera o crime acontecer e assim que o crime acontece, ela efetua a captura, a prisão em flagrante do infrator. Exemplo fácil, clássico, a entrega de uma droga. A polícia monitorando o investigado através de uma interceptação telefônica ou através de um acompanhamento visual, tem conhecimento que a droga vai ser entregue para um usuário. A polícia fica aguardando o momento dessa mercancia ilícita, dessa entrega da droga, e assim que o traficante entregar a droga, efetua a captura do traficante de drogas. Tem validade jurídica? Tem validade jurídica. O policial apenas aguardou o momento em que o crime iria acontecer, sem em momento algum interferir no normal desdobramento dos fatos. É o chamado flagrante esperado e tem validade jurídica. Também temos que falar do flagrante forjado. O que é o flagrante forjado? É aquele crime que é fabricado ilicitamente, falsamente, fraudulentamente pela polícia. A polícia vai numa residência, cumpriu um mandado de busca, não acha droga, e um policial, de forma indevida, pega uma droga e coloca na residência e fala que achou a droga e imputa a droga ao morador da residência e efetua a prisão em flagrante. Logicamente, esse flagrante que nós chamamos de flagrante forjado, também na gíria policial de javanesa ou java, por questões óbvias, não tem validade jurídica. O flagrante forjado, por questões simples de ilegalidade, simples no que eu diz respeito, é fácil visualizar que isso não pode valer, já que a droga foi plantada pela polícia, não tem validade jurídica e esse flagrante é ilegal. E se alguém for preso nessas circunstâncias e comprovado essas circunstâncias, obviamente a pessoa tem que ser colocada em liberdade. E a terceira situação, que é a situação que nos interessa, que é o flagrante provocado ou flagrante preparado. O que é o flagrante provocado ou flagrante preparado? É aquele em que a polícia instiga, é aquele que a polícia induz o infrator a praticar uma ação criminosa e assim que essa ação criminosa é praticada, realiza-se a captura, a prisão em flagrante do infrator. Exemplo, conhecimento de que uma pessoa é contumaz na prática de crimes de furto numa comarca, numa cidade. E a polícia, sabendo que aquele infrator vai transitar por aquelas imediações, deixa um carro novo, um carro caro, dentro do carro, notebook, dinheiro espalhado no banco do carro, iPhone, e deixa os vidros do carro aberto. O infrator passa do lado do carro, vê aquele carro aberto, cheio de dinheiro, com os vidros abertos, com notebook, com iPhone, passa a mão no iPhone, passa a mão no dinheiro, passa a mão no notebook, e assim que ele efetua a subtração dos objetos que estão no interior do veículo, aquele veículo que foi preparado ali pela polícia, sabendo que o infrator ia passar para aquelas imediações, efetua a prisão em flagrante do infrator. Ou seja, a polícia provocou a situação de flagrante. A polícia preparou uma situação de flagrante para efetuar a captura do infrator. Tem validade jurídica?
Vamos lá, gente. Vamos. A respostinha que o direito processual penal mais gosta. Depende. Primeiro, em regra, ou flagrante preparado ou flagrante provocado não tem validade jurídica, com base na súmula 145 do STF, que fala que não há crime quando a situação de flagrante é preparada pela polícia ou provocada pela polícia. Súmula 145 do STF. Entretanto, há dois dispositivos legais que admitem a preparação e confere legalidade na prisão se houver a captura do infrator nessas duas circunstâncias que nós vamos falar. Primeiro, crime de tráfico de drogas. Crime de tráfico de drogas. Nos crimes de tráfico de drogas, quando houver uma prisão em flagrante provocada por um policial disfarçado, e aqui eu falo que o policial disfarçado não se confunde com o agente infiltrado, já que o agente infiltrado é uma situação de permanência e exige autorização judicial, e o policial disfarçado, ele se disfarça como uma pessoa envolvida na prática de um crime somente para aquela situação e não exige autorização judicial. Quando o policial disfarçado provoca uma situação de flagrante para que o traficante de drogas entregue a droga e essa droga pré-existia, ou seja, existia antes dessa provocação e a comprovação nesse sentido, o flagrante é válido. Então, exemplo, Ricardo. Um policial disfarçado de usuário de drogas bate na casa do traficante, o traficante fala, ô traficante, vem cá, 5 papelotes de cocaína, R$50, R$250, tem? E o traficante, tem. Vou lá dentro de casa buscar. Busco 5 papelotes de cocaína, o traficante entrega na mão do policial, policial disfarçado, preso em flagrante. Flagrante preparado? Flagrante preparado. Flagrante provocado pela polícia? Provocado pela polícia. Tem validade jurídica? Tem validade jurídica. Por quê? Porque foi efetuado por um policial disfarçado e a droga pré-existia. A droga estava dentro da casa do infrator antes que o policial provocasse a situação de flagrante. Segunda situação que é possível, as mesmas circunstâncias no caso de tráfico internacional de arma de fogo. A pessoa que fez uma importação indevida de armamento de fogo e mantém essas armas sob o seu poder, um policial disfarçado que induz, provoca o infrator a entregar as armas de fogo que foram importadas, autoriza a prisão em flagrante pela polícia, em caso de policial disfarçado, que provoca essa venda, essa comercialização desse armamento importado indevidamente? Sim. Quando o policial recebe o armamento por parte do infrator e esse armamento pré-existia antes do disfarce do policial que provocou a situação de flagrante, o flagrante também é válido, embora provocado, embora preparado. Enfim, resposta à nossa pergunta: o flagrante preparado tem validade? Em regra, não, com base na súmula 145 do STF, salvo quando se tratar de crime de tráfico de drogas ou tráfico de arma de fogo. Essas duas situações em que a preparação foi feita por um policial disfarçado e a droga ou o armamento pré-existia, ou seja, ele já estava acontecendo antes do disfarce do policial, o flagrante vai ter validade jurídica. Por expressa previsão da Lei de Tráfico de Drogas, Lei 11.343, artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º, e artigo 18, parágrafo único da Lei 8.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Ok, pessoal? Situação típica do direito processual penal. Uma regra geral que depois vem revestida de exceções. E nesse contexto, nós trazemos mais uma vez, eu gosto de trazer essas questões aqui, para a gente abordar na prática como isso funciona se isso fosse uma questão de concurso. Então vamos lá.
Após receber denúncia anônima de que Marcos realizaria a venda de entorpecentes em determinado local e horário, policiais civis passaram a monitorar a região. Sem qualquer induzimento, um usuário previamente identificado entrou em contato com Marcos e combinou a compra da droga. Os policiais acompanharam toda a negociação à distância e no momento em que Marcos entregava o entorpecente ao comprador, realizaram a prisão em flagrante. Considerando a situação narrada, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O flagrante é inválido por se tratar de flagrante preparado, já que houve acompanhamento prévio da polícia. Não tem preparação. Hora nenhuma a polícia interferiu no normal desdobramento dos fatos. É isso aqui ficou muito claro da questão. Então a assertiva está incorreta. Letra B. O flagrante é válido, caracterizando flagrante esperado, sem induzimento por parte dos policiais públicos. Resposta correta. O policial só aguardou o momento em que o crime iria acontecer. Ora, em momento algum, induziu ou instigou o infrator a praticar a venda de substância entorpecente. Então aqui nós temos uma situação de flagrante esperado e tem validade jurídica. Aqui não se aplica a súmula 145 do STF e nem as exceções da Lei 11.343. Terceiro, letra C. O flagrante é inválido, pois seria necessária autorização judicial para monitoramento da negociação. Essa situação jurídica também não é uma situação que exige autorização judicial. Basta haver um monitoramento pela polícia, que nós chamamos de campana. E letra D, o flagrante é inválido, pois a presença policial torna impossível a consumação do crime. Não, o crime se consumou e iria se consumar independente da presença ou não dos policiais. Bacana? Gostaram, pessoal? Mais um tema intrigante, cheio de exceções do direito processual penal. E se gostaram, pessoal, deixa o like, faça seus comentários e se inscreva no canal. Até o nosso próximo encontro.